Procure, amados, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, é no Novo Testamento. Procure o capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É isso também que você está lendo? Você quer nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração e nós vamos pedir agora que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, meu Deus. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, aplauda bem forte ao Senhor, amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. Não fale com essa pessoa, preste todos atenção. A palavra insensato, irmãos, significa falta de juízo, falta de bom senso. Esses irmãos aqui, ao invés de progredir espiritualmente, eles estavam regredindo. E o apóstolo Paulo teve que chamar a atenção deles. E ele questionou aqueles irmãos dessa forma: venham aqui, me digam aqui uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo através das obras da lei, do legalismo, ou vocês receberam o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus, através da pregação da fé? Esse era o questionamento. E aqui no versículo 3 ele diz: sois vós tão insensatos que tende começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Irmãos, aqueles irmãos estavam regredindo. É aquela pessoa na casa do Senhor, ela conhece a palavra, já entregou a vida para o Senhor, aí de uma hora para outra aquela pessoa muda, ela se torna uma pessoa religiosa, legalista. Ela começa a se preocupar com a roupa, começa a se preocupar com coisas, amados, que não vai mudar a sua salvação. Eu já ouvi que tem pessoas que ele não pode usar, o irmão não pode usar em casa bermuda. Já ouviu isso aí? A pessoa em casa não pode usar um calção. Irmãos, onde é que está escrito isso aí? Onde é que isso aí vai mudar a minha relação com Deus? A irmã não pode usar um batom, não pode usar um brinco. Até eu creio, irmãos, que se isso não faz bem a você, realmente se isso não faz bem a você, tudo bem. O apóstolo Paulo, ele diz que se você não tem certeza que deve usar uma coisa ou deixar de usar, é melhor que você não faça. Pastor, olha, depois que eu entrei na igreja, entreguei a minha vida para Jesus, eu não uso mais batom, não me faz mais bem. É assim que você se sente? É assim que o Espírito Santo pediu para você? Seja feliz, mas não faça isso uma regra para os outros. Se você não se sente bem, amém. É uma televisão que o irmão não pode assistir. É tanta regra, irmãos, que as pessoas inventam. Esses irmãos aqui já começaram as suas regras. Aqui no capítulo 2 a gente fala como se fosse isso aqui hoje. Capítulo 2, versículo
3, pode ser o versículo 3. Olha como é interessante isso aqui, ó. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. É isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Haviam ali os falsos irmãos, os irmãos que se intrometiam. Mas ele não vai se apresentar. E uma pessoa falsa, irmãos, o problema dela é essa, que você confia nela. Ela fala com você, pastor, paz do Senhor, irmão. Você pensa que é uma pessoa que está do teu lado. Você pensa que é uma pessoa que está orando com você, que se preocupa com a obra, com você. Mas não, são falsos irmãos. E como é que ele faz, esses falsos irmãos? Você está ouvindo a pregação, você está ouvindo o direcionamento, aí chega aquele irmão, mas eu acho que o pastor aí está exagerando. Eu acho que o pastor aí também, ele não está fazendo como ele está falando aí. Esse obreiro também, aí começa aquela historinha. Ele não vai se apresentar, mas ele não quer ajudar você. Ele não tem o mesmo entendimento, é o que estava acontecendo aqui com esses irmãos. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, ele diz, capítulo 2, e o versículo aqui, 5, ó, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Não adianta, irmãos. Nós temos que andar segundo a verdade e não segundo a aparência. Porque o que a Bíblia diz? Que tudo, amados, que está oculto, um dia é revelado. Agora, capítulo 4. Assim como existe, amados, os falsos pastores, existem também os falsos irmãos. Capítulo 4 e o versículo 10. Olha a preocupação do apóstolo Paulo, ó. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, o que mais frustra um pastor é você trabalhar, é você se esforçar. Estava acontecendo com o apóstolo Paulo, ele já estava ficando assim, rapaz, o rator é preocupado, parece que não aconteceu nada, foi em vão o nosso trabalho, tudo que a gente faz foi em vão, os irmãos ao invés de estar progredindo, estão regredindo. Eu estou falando isso aqui, irmãos, há milhares de anos atrás, isso aqui já acontecia na igreja. Irmãos, nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que ter uma maturidade espiritual. Quando nós fazemos a obra de Deus, não é para o homem. O que eles estavam buscando aqui? É a justiça própria. Isso aí se chama legalismo. Aí com certeza vai ter uma hora, irmãos, que as coisas não vão se encaixar. A palavra diz, amados, livro do profeta Amós 3:3, que não dá para andar juntos se não existe o mesmo espírito. Vai ter uma hora que vai ter esse confronto. Lembra do Abraão e do seu sobrinho? Tudo que o Abraão queria era ter o seu sobrinho do lado dele. Irmãos, mas teve uma hora que não dava mais. Uma pessoa pensava de um jeito, a outra pessoa pensava de outro. Teve uma hora que o Abraão falou, não, olha, você é meu sobrinho, mas não dá mais. Eu vou continuar amando você, eu vou orar por você, eu quero que você seja feliz. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Então, o que é que o apóstolo Paulo queria? É que aqueles irmãos crescessem, amados, espiritualmente. Aí ele vai usar o exemplo de quem? Ele vai usar o exemplo do Abraão. Ele vai perguntar para aqueles irmãos, vocês lembram do Abraão? O Abraão, ele foi justificado pelas obras da lei ou pela sua fé? Eles tiveram que admitir, foi pela sua fé. Por quê, pastor? Porque não existia ainda a lei. A lei veio centenas de anos depois da fé que Abraão tinha.
Vamos ver aqui, capítulo 3. Há essa questão do extremismo. Quando você chega num lugar e tem aquele irmão que é espiritual demais, é um problema grande, irmãos. Tem irmão que é só espiritual, é ou não é? Sapateia. Eu não sou contra ninguém sapatear, não, nem orar em línguas, eu não sou contra, não. Mas tem irmão que é só espiritual. Ele não se preocupa em ler a Bíblia, não se preocupa em conhecer a palavra, é só espiritual. Já tem outro irmão que conhece a Bíblia demais. O irmão conhece muito teologia, conhece muito princípios bíblicos, mas ele perdeu a fé. O irmão não acredita mais em milagres, não acredita mais em batismo com o Espírito Santo. Isso são os extremos. Então, a gente vê, é espiritual demais ou ela é fria demais. Irmãos, nós não devemos ser nem uma coisa e nem outra. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio, amados, nos milagres, mas eu também tenho que conhecer a Bíblia, irmãos. Eu tenho que saber o que é que a Bíblia diz sobre isso. Quem está entendendo isso aí? Era isso que o apóstolo Paulo queria que eles entendessem. Porque se você vai para um extremo, irmãos, fica difícil para você voltar. Quando a pessoa vai para um extremo demais, fica difícil ela voltar. Capítulo 3 e o versículo 6. O irmão estava falando hoje à tarde, eu falando desse assunto, o irmão falou, pastor, eu levei algumas pessoas para o batismo. Aí falei, um amigo meu, que está na igreja há algum tempo, ele falou, rapaz, mas tu levou as pessoas para o batismo? Foi, a pessoa entregou a vida para Jesus, já levei para o batismo. Não, mas a pessoa tem que se preparar. Que preparação é essa, irmãos? Não existe isso não. A pessoa entregou a vida para Jesus Cristo, irmãos, ela já tem o direito de se batizar nas águas. Sabe por quê? Por que eu não posso impedir de uma pessoa se batizar nas águas? Porque ela pode morrer no outro dia. Então, se a pessoa hoje entregou a vida para Jesus e ela fala, pastor, eu já quero me batizar nas águas. Você crê no Senhor? Crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Crê que Ele é o Filho de Deus? Então já pode passar pelas águas do batismo, independente se aquela pessoa é casada, se não é. Pastor, mas olha, e depois, será que ela está preparada, irmãos? Quem sabe é ela, se ela vai ficar firme ou não. Quem sabe da sua vida é você. Se você vai buscar mais a Deus, se vai ficar firme. Se você quer realmente crescer espiritualmente, você tem que se esforçar, estar na casa do Senhor, mas ser uma pessoa verdadeira. Aqueles irmãos eram falsos. Aqueles irmãos estavam atrapalhando os demais. Aí o apóstolo Paulo falou, quem está fazendo isso com vocês? Vocês são insensatos. Vocês não têm sabedoria para saber o que é certo e o que é errado? Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Ele vai usar o exemplo do Abraão. Ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, olha aí, são filhos de Abraão. De graças a Deus por isso. Amados, o princípio mais importante do cristianismo, da igreja, é a nossa fé. Se eu perco a minha fé, todos os princípios, amados, vão serem perdidos também. Se eu creio em Jesus Cristo, já é o princípio básico. Agora, não quer dizer que você não possa orar, que você não possa ler a Bíblia. Pode não, deve. Mas é uma questão sua, é você que tem que querer. Como é que eu vou me aproximar mais de Deus, pastor? Será que você não sabe? Como é que se aproxima mais de Deus? É lendo a palavra dele. É orando ao Senhor. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, quem são da fé aqui? Levanta a mão aí, que você que é da fé. Somos nós.
Nós somos da fé, não posso perder esse princípio. Eu posso conhecer a Bíblia toda, irmãos. Eu posso sapatear e posso orar em línguas o dia todo. Posso fazer os melhores louvores. Mas se eu perder a fé, esquece, meu amigo. O que é que a Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Diga amém por isso. Então, a fé vai trazer para nós, amados, para cada um, as bênçãos de Deus. Já imaginou se eu ensinasse para você que você não pode mais orar para receber os dons espirituais? Irmão, se eu aprendo dessa forma, que não devo mais orar porque os dons não existem mais, como é que eu vou pedir a Deus se me ensinaram assim? Deu para entender? Então, tudo, amados, é pela fé. Eu só vou receber os dons se eu creio que os dons existem. Ah, pastor, eu busco muito orar em línguas. Eu busco muito, pastor, o dom de profecia. Você crê? Então, meu amigo, espera que o Senhor, Ele vai dar a você. Porque a Bíblia não mudou, irmãos. Ele diz aqui, ó, versículo agora 9. Ele diz: de sorte que os que são da fé, ó, são benditos com o crente Abraão. Diga amém por isso. Tá vendo, ó? Você que tem fé, ó, você é um bendito, irmãos. Você pode não conhecer muito de teologia, você pode até não orar em línguas, mas o que importa para mim, o que importa para Deus é se você tem fé. Você é um bendito do Senhor. Eu não estou falando, irmãos, que você não deva ler a Bíblia. Eu não estou falando que você não deva estudar teologia. Deve sim, pode sim. Mas, amados, a teologia que vai fazer com que você se afaste de Deus, que vai fazer com que você perca a sua fé, essa teologia aí não é de Deus. A teologia correta é a cristocêntrica, que coloca Cristo sempre em primeiro lugar, que coloca sempre a nossa fé. Qualquer coisa, amados, que você aprenda, que retire a tua fé, esquece isso aí. Seja o ensino que for, se vem tirar a tua fé para você estar na casa do Senhor, para você fazer a obra de Deus, irmãos, esquece isso aí. Você está sendo insensato, você está sendo enganado pelo diabo. Porque o que vale para mim, o que vale para Deus é a nossa fé. O que ele diz? Que os que têm fé são benditos. Pastor, eu não perco a minha fé por nada, eu não troco a minha fé por nada. Amém, então. Olha o que diz aqui o versículo 10, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Está vendo, ó? Essa pessoa aí que se preocupa com esse tipo de coisa, o batom, se preocupa se a pessoa usa calça comprida. Irmãos, isso aí não existe. É óbvio, irmãos, que até a nossa roupa, até a maneira que a gente fala, o Espírito Santo vai transformar, sim ou não? Mas eu pergunto para você, precisa alguém falar para você isso aí? Não precisa não, irmãos. É o próprio Espírito Santo que vai transformando você, vai falando ao teu coração. Às vezes, amados, se você está aqui na casa do Senhor e talvez você não esteja bem às tuas vestes, não adianta ninguém chamar a atenção de você, principalmente na frente de todos. Talvez a pessoa até saia da igreja com vergonha. É o próprio Espírito Santo, amados, que vai moldando você, a maneira que você fala, a roupa que você veste. Vamos lá, vamos continuar. Então essa pessoa, ó, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei, ó,
ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olhe para mim aqui. Qual foi a primeira pergunta que ele fez para aqueles irmãos de Gálatas? Venham aqui. Vocês receberam o Espírito Santo através das obras ou através da pregação da fé? Aí eles tiveram que falar: olha, Paulo, nós recebemos através da nossa fé. Vamos ver de novo aqui, capítulo 3 e o versículo 3. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aí ele vai dizer no versículo 4, será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Ele até pensou: olha, será que todo o nosso trabalho foi em vão? Que não valeu a pena? Sempre, amados, vai valer a pena o trabalho que você faz, quando você faz com verdade, quando você faz o teu trabalho não para o homem, você está fazendo para Deus, você faz o teu melhor. Pode ser onde for, irmãos. Pastor, mas é no meu trabalho, o gerente não é uma boa pessoa. Irmão, você não trabalha para gerente, não. No teu trabalho você tem que dar o melhor. Onde você está, você tem que ser o melhor. Por quê? Porque você representa a igreja de Cristo. Porque através do teu testemunho, irmãos, aquela pessoa ela pode se converter ao Senhor, ou pode também não querer nada com Deus. Tinha um irmão na igreja que ele falou assim para mim: olha, pastor, tem um amigo meu que trabalha em um lugar e ele quer arranjar uma vaga para mim, e eu vou lá para a entrevista. Ele falou assim: olha, quando tu chegar lá, tu não fala que é evangélico, viu? Por quê? Já imaginou por quê? Porque os que passaram lá deram só mau exemplo. Era para ser diferente. É para você chegar lá: olha, eu sou um servo de Deus. A pessoa ia receber você: pronto, eu posso confiar em você. Mas ele falou, foi o contrário: não fala que é evangélico, pois os que diziam, os pseudo-evangélicos, os legalistas, que só olham para os outros, deram mau testemunho. É aquela pessoa que é o falso irmão, que você olha para ele, esse irmão aqui, nós podemos confiar nele, mas às vezes não é nada disso, irmãos. Certa vez, isso aí há muitos anos atrás, nós iríamos fazer um evento, e amados, a gente tinha que ter nesse evento o valor da bilheteria, para poder pagar os custos. Irmãos, mas nesse dia só tinha um irmão, e esse irmão, eu vou dizer sinceramente, eu não dava nada por aquele irmão, mas só tinha ele. Aí, na semana que a gente ia fazer o evento, o que aconteceu? Teve greve de ônibus, e o evento seria no centro. Aí tinha um irmão da igreja que já tinha patrocinado para a gente o som, mas a gente tinha que pagar o lugar para fazer o evento. Aí só estava eu e esse irmão no sábado de manhã, e a gente tinha que decidir se ia fazer o evento ou não. Poderia dar um prejuízo grande porque não tinha ônibus. Aí eu olhei para ele, aí perguntei assim para ele: rapaz, o que é que tu acha que a gente deve fazer? O que é que Jesus faria no nosso lugar? Aí ele olhou para mim: Jesus não desistiria não. Eu falei: irmão, desistiria não, a gente tem que fazer. Aí eu fiquei impressionado com aquele irmão. Eu não dava nada por ele. Quem pode desistir não, tem que fazer. Jesus não ia desistir não. E foi uma bênção, irmãos.
Compreendeu? E às vezes você está do lado de uma pessoa que você confia nela, mas a pessoa é só aparente. Lembra daqueles 2 filhos daquele homem que teve que deixar o comércio e falou para um: você pode ficar no comércio? Pode, mas não ficou. E chegou para o outro: você pode ficar? Não posso, mas foi ele que ficou. Irmãos, vamos finalizar aqui no versículo 17. Então a promessa, amados, veio antes da lei. Capítulo 3, versículo 17, ó. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. O que ele está dizendo? Que a lei veio 430 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão. E a lei, amados, ela não tem poder para retirar as promessas de Deus na nossa vida. Ninguém está aqui para ser legalista. Nós estamos aqui para obedecermos ao Senhor. E eu até expliquei para os irmãos à tarde: irmãos, preste atenção nisso aqui. Quando eu falo que tenho fé, e essa fé que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é simplesmente você falar que crê. Qualquer pessoa, amados, ela diz que crê em Deus. No Brasil, pelo menos 90% da população, se você fizer uma pesquisa, você pergunta para ela: você crê em Deus? Creio. Mas crer para a Bíblia é obedecer. Quando a pessoa não obedece, amados, a Deus, ela não está colocando a sua fé em prática. A minha fé, ela depende da minha obediência ao Senhor. E o que o apóstolo Paulo diz? Que a lei não tem, amados, autoridade para retirar as promessas de Deus para a nossa vida. Ele diz que aquela pessoa que tem fé é bendita de Deus. Quando agimos pela fé, a promessa do Senhor, amados, ela se cumpre na nossa vida. Não sei o que Deus ele prometeu para você, mas busque sempre através da tua fé. Não deixe nunca, amados, desfalecer a tua fé. Às vezes a gente fica mesmo num momento difícil, mas a gente se fortalece, amados, lendo a palavra. Esses homens aqui, essas pessoas sofreram muito por causa da sua fé, mas elas venceram, porque o Senhor estava com elas e está também com cada um de nós, está com a igreja do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí.